conosco quando nós idealizamos essa série. Nós estamos hoje na segunda parte dessa série, deixando o caminho de Emaús. O Anderson até já introduziu aqui, o nosso irmão também, Daniel, também contribuiu aqui. E hoje eu quero continuar falando. De manhã eu falei a respeito de Emaús, que Emaús significa um caminho, um lugar de relaxamento, um lugar de distanciamento, um lugar de esfriamento, um lugar de deixar o propósito, um lugar onde a gente se distancia do plano original. A Bíblia descreve que 2 discípulos, ele entram no caminho de Emaús. E a palavra Emaús, no original, significa lugar de banhos quentes. Eu não sei você, mas quando eu estou precisando relaxar, eu tomo um banho quente, bem quente mesmo. E Emaús significava isso. E aqueles discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo em direção ao lugar do relaxamento, o lugar do esfriamento, o lugar de perder o propósito, o lugar fora da vontade de Deus. Tudo por quê? Tudo por causa de uma má notícia. Tudo porque eles ouviram uma notícia que se espalhou por toda Jerusalém, que Jesus tinha morrido. Aquele já era o 3º dia. Jesus tinha dito que em 3 dias ele ressuscitava. Aquele dia era o 3º dia. E eles decidiram entrar numa rota diferente daquilo que Deus tinha para eles. E eu falei de manhã que tem 3 coisas que nos levam para a rota do esfriamento. A primeira delas é quando nós perdemos a visão, quando nós perdemos a fala da palavra de Deus, quando nós perdemos o nosso olhar para Deus. Quando nós perdemos, a Bíblia descreve que Jesus se aproxima deles no caminho com eles, enquanto eles discutiam entre si, questionavam. Poxa, Jesus disse que o 3º dia ressuscitaria, mas ele não ressuscitou. Jesus se apresenta para eles e começa a andar do lado deles, mas os olhos deles estavam fechados. Quando nós saímos da rota da presença de Deus, nossos olhos são fechados. Segunda coisa que a gente tem no nosso coração quando a gente se afasta do caminho é a gente começa a se encher de medo. Esses são os dias de mais notícias, sim ou não? A gente abre o jornal, é 1000 e tantos que morrem, não sei o que, não sei quanto que morre, é fulano de tal que estava bem e morre. São dias de mais notícias e nós não podemos fechar os nossos olhos e não enxergar, mas nós podemos abrir os nossos olhos e ver que aquele que nos guarda é o nosso Senhor e nós estamos nele. E por isso nós podemos vencer o medo, porque nós temos convicção. E a primeira convicção que você precisa ter hoje, meu irmão, que se você morrer, você está na glória. Essa é a primeira convicção. A segunda é que a sua vida está nas mãos deles, amém? E ele vai fazer o que ele quer fazer, como nós cantamos. Nosso coração é dele. Então descansa, joga fora o medo, porque o medo paralisa. A Bíblia descreve que Pedro chega para Jesus no meio daquela onda, no meio daquela tempestade. Pedro chega para Jesus e fala: se és tu, manda eu ir ter contigo. Pedro começa a andar por sobre as ondas. Isso é maravilhoso. Pedro começa a andar por sobre as ondas. Mas o que acontece? O que acontece no meio do trajeto, no meio do caminho? Pedro tem o quê? Medo. O medo nos afunda, o medo nos paralisa. Largue o medo, confie no Senhor, põe os seus olhos no Senhor, abre os seus olhos e olhe além das circunstâncias, além das notícias, permaneça com seus olhos no Senhor. A terceira coisa que nos leva para o caminho de Emaús, e eu termino essa pequena introdução da mensagem da manhã, é a incredulidade. Hebreus capítulo 3, Mateus capítulo 21, fala que por causa da incredulidade, o povo não pôde entrar na terra prometida. Jesus não pôde operar ali em Nazaré muitos milagres, a não ser alguns, por causa da incredulidade. A incredulidade nos leva para distante de Jesus. A incredulidade nos leva a perceber que a vida é resultado do que você vê. Eu quero afirmar para você que o que você vê é aparentemente natural, mas por trás do natural existe um Deus que governa todas as coisas. Atrás do natural, atrás do óbvio, existe um Deus que é acima do óbvio. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para as notícias com o olhar carnal. Entenda, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E se eu e você tivermos fé e continuarmos acreditando, nós vamos viver no caminho de santidade, nós vamos viver no caminho de vitória, caminho de experimentar Deus. E eu termino a introdução da manhã e eu passo para essa segunda parte. A Bíblia descreve que eles continuam andando. Jesus abre as escrituras para ele e começa a falar: rapaz, não era necessário que o Messias morresse? Jesus começa a questionar eles.
E quando a Bíblia descreve nos últimos versículos, lá no versículo 24, eles relatam no final de tudo, quando Jesus parte o pão, e Jesus ali dá graças, e quando Jesus termina de partir o pão, Jesus desaparece, e eles falam uma expressão que ela vai nortear hoje a minha pregação dessa noite. Eles falam assim: não ardia o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras. Gente, se o nosso coração arde em momentos inoportunos ou oportunos, significa que o nosso coração está frio. Vou repetir. Se o nosso coração brilha, ele acende, ele arde em momentos específicos, pode ser que o nosso coração esteja frio. O significado da palavra evangelho é boas notícias, sim ou não? O que nós mais lemos hoje na mídia? Vamos lá, gente, me ajuda, pode interagir, pode falar aqui, que você pode falar da glória a Deus, aleluia, rodopiar. Somos pentecostais, falar em pentecostal, eu estava precisando de uma Bíblia nova, ganhei uma Bíblia novinha. O que vem escrito nela? Pregador pentecostal, rapaz. Então, vamos lá. Até me perdi onde eu estava, mas vamos continuar. Oi? A gente tem visto o que nas mídias? Boas ou más notícias? Boas novas ou mais novas? O que nós temos visto? Do que você está se alimentando, meu irmão? Eu não estou dizendo que você não deva ler jornal, eu não estou dizendo que você não deva ver televisão, mas do que alimenta o teu coração? O que queima o teu coração? Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, que Ele dará ordem aos teus anjos para que te guarde, praga nenhuma chegará à tua casa. Isso é uma verdade quando você lê essa notícia? Ou você teme? Ou você teme o terror noturno? O coração daqueles homens, nessa caminhada de 12 quilômetros, se distanciou de Jesus. E tem algo que, acho que foi isso que nos impulsionou nessa noite a entrar nesse mover de adoração. Eu preciso que você abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 29. Eu acredito que foi isso que nos inclinou nessa noite a ampliarmos um pouquinho mais o nosso momento de adoração. E eu tenho poucos minutos para falar a respeito disso, mas eu creio que tudo vai dar seu tempo. Vai dar tudo tempo. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Você achou? Diz assim, a versão, eu vou ler em duas versões. A primeira é a corrigida e a segunda é a NVI, tá bom? Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Estou lendo na corrigida, agora eu vou ler na NVI. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece sua lei. O texto, eu quero incluir aqui, para te facilitar o entendimento, no texto começa dizendo na NVI, onde não há revelação, onde não há visão profética, onde não há visão da revelação quem é Cristo. Você percebe que Jesus estava expondo para eles as Escrituras? Jesus estava expondo para eles as Escrituras, e mesmo naquele caminho de aproximadamente 3 horas de caminhada, Jesus expondo para eles as Escrituras, e isso não foi capaz de mudar a vida deles. Sabe por quê, meu irmão? Minha oração nessa manhã e nessa noite foi: eu oro para que os olhos do nosso espírito sejam abertos, para que possamos compreender aquilo que Deus tem para mim e para você. Essa é a minha oração. Porque o texto que nós lemos agora diz que quando não há revelação, o povo se corrompe, nós nos distanciamos. E aqueles homens, eles tinham revelação ali, sim ou não? Claro que não. Eles tinham conhecimento.
Quando Jesus expunha para eles as escrituras, talvez eles estavam dentro dele dizendo: já vi essa pregação 10 vezes, já li esse texto várias vezes. E eu digo para você, conhecimento não muda as pessoas. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O fato de conhecer não nos produz libertação. O fato de conhecer não produz em nós libertação. O fato de conhecer não produz em nós libertação. O que produz em nós libertação, que após nós conhecermos, nós tivermos dentro de nós a revelação do Espírito, porque quando a revelação do Espírito vem, nós somos transformados. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão e sumiu, naquele momento, eles tiveram a revelação do que Jesus falou para eles. Passou-se talvez 2 horas, passou-se talvez uma trajetória, talvez você está caminhando com Jesus com 10, com 5, com 20 anos, e você ainda não compreendeu a plenitude da revelação de quem é Cristo, e por isso que durante esses dias, nós vamos precisar nos inclinar em orar, em buscar a Deus, porque nesse tempo, se nós não tivermos uma visão profética, se nós não tivermos uma visão profética do que está acontecendo, nós vamos nos corromper. Como aqueles 2 homens se corromperam, saíram do caminho. Mas quando nós nos inclinarmos para a palavra, quando nós valorizarmos a leitura da palavra, quando nós valorizarmos as escrituras mais do que pregação. Eu disse hoje de manhã e vou repetir. Eu odeio de todo o meu coração, odeio devocional. Odeio. Aqueles devocionais que manda para a gente lá, eu odeio. Sabe por que eu odeio? Porque é comida pronta. Deus tem uma revelação, algo para falar individualmente com você. Por isso você precisa abrir a Escritura, ler ela e permitir que o Espírito fale com você. Mas quando você lê algo pronto de alguém, é muito fácil, sim ou não? Lá vem escrito o texto, vem escrito qual é a revelação que tem no texto, e você continua vivendo a mesma vida. Porque só conhecimento não muda. O conhecimento precisa gerar dentro de nós uma chave chamada revelação, visão profética. E é nessa noite eu oro para que você saia daqui com seus olhos espirituais abertos, para que você possa entender que com Deus nós somos maiorias, com o Senhor nós vamos vencer exércitos, com o Senhor nós vamos saltar muralhas, mas sem a presença de Deus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Quando não há revelação, o povo padece. Mas quando obedecemos a lei, quando obedecemos a palavra, quando vivemos na palavra, essa palavra torna-se revelação. E essa revelação muda o nosso coração, aquece o nosso coração. Quer ver por que muitas das vezes nós estamos frios? Porque nós deixamos a palavra. Eu não tenho nada contra a live, nós temos aqui uma transmissão ao vivo, talvez você que está nos visitando viu as pessoas passando para cá filmando, nós estamos transmitindo no Facebook, já vai para o nosso canal no YouTube, nós estamos aqui transmitindo para as pessoas que não podem vir por causa das restrições, tem algumas pessoas que estão ficando restritas, então estamos transmitindo para ela lá. Mas irmãos, nós não podemos trocar as lives, que nós estamos assistindo pela importância da palavra de Deus. Uma live não compara ao momento quando você senta e diz: Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu estou vendo um montão de gente, eu não tenho nada contra. É Tiago Brunet, é do Luiz Hermínio, é não sei quem. A palavra que mais sai da boca das pessoas é: Rodrigo Santana disse isso, Tiago Brunet disse isso, não sei quem disse isso. O que Deus te diz, meu filho? Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos ter lenha na fogueira. A Bíblia fala que diante do trono tem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas mesmas 7 tochas está dentro de mim, dentro de você. Mas essa tocha, ela só vai queimar a partir do momento onde tenha combustível. E o combustível é a palavra, é a leitura da palavra, é a valorização da palavra, com as más notícias, como veio naquele dia na vida dos discípulos. O seu mestre morreu, já era, o seu mestre Jesus morreu, passou-se 3 dias, ele não ressuscitou, já era essa má notícia que inclinou eles de Jerusalém para o caminho de Emaús. Muitas más notícias hoje têm nos tirado da presença de Deus. Então quero afirmar hoje, nós precisamos ter a nossa visão profética restaurada. Chegou o ano, irmãos, da morte do rei Urias.
Chegou a época da morte do rei Urias. Você lembra desse texto? A Bíblia descreve lá em Isaías capítulo 6, você pode abrir lá, Isaías capítulo 6. Isaías tem a revelação, uma visão aberta. Isaías tem a sua visão profética liberada. E a minha oração hoje, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. No ano de uma má notícia, no ano da morte do rei, daquele que comandava, daquele que dava direção ao povo, daquele que dava alimento ao povo, daquele que guerreava as guerras do povo, morreu. Num tempo de má notícia, a Bíblia descreve que nós acabamos de ler. O profeta Isaías viu, teve visão, teve revelação de quem é Deus. Nós sabemos que esse texto, no decorrer dele, vai contar a respeito das brasas que o Senhor pegava do altar e botou nos olhos. Talvez você não precise de brasas nos olhos, ou sim, ou talvez você precise de brasa no coração, brasa nos pés, não sei. Mas uma coisa nós precisamos ter a revelação de Deus hoje. Os nossos olhos abertos. Nós precisamos do fogo da presença de Deus, em meio a um tempo de esfriamento. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Nós temos visto cada dia mais, e por isso que o tema do nosso ano, a palavra profética, a visão profética que o Senhor nos deu como ministério, que esse é o ano de manter o fogo ardendo no altar. Fogo arderá no altar. Porque em meio a esse tempo, nós vamos ser tendencionados a sair desse altar, a deixar esse altar de lado, a deixar esse lugar da busca a Deus em segundo plano. E eu preciso te dizer que você vai entrar, se não estiver hoje, no caminho de Emaús, no caminho do esfriamento. A Bíblia descreve em Êxodo capítulo 13, versículo 21. O povo está saindo do Egito, beleza? Eles estão saindo do Egito. Deus está dizendo para eles: vou te dar uma terra que mana leite e mel. Quantos de nós aqui temos promessas de Deus? Levanta sua mão, você tem promessas de Deus sobre você, sobre a sua casa. Você tem promessas de Deus? Levanta sua mão, irmão. Interage comigo, pelo menos levantando a mão. Amém. Você tem promessas de Deus? O povo de Israel tinha promessas de Deus. Eles estavam saindo do Egito, do lugar de escravidão. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. E por isso eu quero, em cima desse texto, afirmar e dizer que nós precisamos ter uma visão profética, porque nós precisamos ter um olhar profético para esse tempo. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz o seguinte: durante o dia, o Senhor ia adiante deles como uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Irmãos, imagina você caminhar. Eu fico imaginando, sabe, de vez em quando eu sou meio cineasta, eu gosto de ficar imaginando assim. Imagina, você está indo para um lugar e tem uma nuvem em cima de você, uma nuvem dizendo: vire à direita. Vire à direita, vire à esquerda. O povo estava saindo do lugar de escravidão, entrando no lugar da delícia, que a terra prometida apontava para o lugar da delícia, lugar do prazer. E sobre eles, nesse decorrer de tempo, de sair do Egito, para entrar na terra, de sair do Egito, a entrar na terra, Deus estava se mantendo presente e visível em cada momento da vida deles. De dia, aquele sol extenuante do calor do deserto, uma sombra sobre eles. Uma sombra sobre eles. Alguns historiadores acreditam que tinham aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Imagina um guarda-chuva, um guarda-sol
para 3 milhões de pessoas. Deus, Ele está dizendo através dessa expressão, desse exemplo, dessa manifestação, que Ele quer nos cobrir, Ele quer nos direcionar, mas Ele também quer nos proteger. Nesse tempo que nós estamos caminho de Emaús, nós estamos saindo de debaixo da nuvem. Quando nós entramos nessa rota, nós estamos saindo debaixo da nuvem. E aí a gente pergunta, Lilian, cadê Deus? Onde Deus foi? Mas Deus estava dando a rota. Eu decidi andar por outra rota. Eu preciso assumir as consequências. Eu disse de manhã e digo agora de noite também. Eu acredito na segunda oportunidade. Eu acredito na terceira oportunidade. Eu acredito na 29ª oportunidade. Eu acredito na graça de Deus, que ela é suficiente para me alcançar, para te alcançar. Mas o pecado continua matando. O pecado continua nos afastando de Deus. O pecado continua provocando em nós danos sérios. Então hoje nós precisamos nos submeter à nuvem. Nós temos vivido uma vida automática, sim ou não? A gente manda uma mensagem para o outro, espera logo que o outro. A gente faz a oração agora e quer que Deus fale. Deus, o problema é teu. Eu já mandei, já fez 2 cruzinhas, já fez 2 negocinhos, agora é contigo. Tomamos decisões sem saber se estamos com a nuvem ou sem a nuvem. De dia, direção. De noite, proteção. Quando você entra debaixo da nuvem, quando você entra debaixo da direção de Deus, quando você se permite valorizar o que as Escrituras dizem, não do que o profeta diz, não do que o pastor fulano de tal diz, do que as Escrituras diz, você está guardado porque você está debaixo da nuvem, você está debaixo da coluna de fogo que vai te proteger, que vai te conduzir. A coluna de nuvem vai te conduzir, mas a coluna de fogo vai te proteger do frio, vai te iluminar os lugares que você vai entrar, vai te mostrar a direção. Que a gente pensa assim, coluna de fogo, para que coluna de fogo? Irmão, a gente tem eletricidade em tudo quanto é lugar, mas naquela época tinha? Só tinha uma maneira de enxergar o caminho, que era com fogo. O deserto era considerado um dos lugares mais frios da terra. Durante o dia, um calor danado, mas durante a noite, um frio danado. Deus estava ali, protegendo ele dos momentos. Talvez você pense assim, Deus se esqueceu de mim, estou vivendo um momento muito difícil, pastor, Deus se esqueceu de mim. Calma, meu irmão, você está vivendo, Deus filtrou o que você está vivendo, Deus segurou com a nuvem, o sol que talvez brilharia, te condenaria, te daria muito mais dor. Ele está te protegendo, Ele está sendo a sua nuvem, mas entenda, Ele continua sendo a sua nuvem quando você se decide estar debaixo dEle. Quando há revelação, quando não há revelação, o povo se corrompe. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer ser o dono nas nossas vidas. Deus, Ele quer ser o condutor das nossas vidas. Ele quer ser o nosso guia. Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer ser o nosso esconderijo. Ele quer ser o nosso pastor que nos leva à vez de pasto. Mas se nós não permitirmos sermos guiados por Ele, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. A revelação certifica. A primeira coisa que eu percebo que a revelação certifica, quando Deus se apresenta como uma coluna de nuvem de dia e com uma coluna de fogo de noite, para mim Ele certifica que Ele está comigo. Imagine os inimigos ao olhar para o povo de Israel. Gente, está vindo uma coluna de nuvem e embaixo dele um monte de gente. Imagine a quilômetros de distância, o povo falava assim, caramba, olha lá, uma coluna de fogo. O povo via que Deus era com eles. Eu quero te afirmar, Deus é Emanuel. Você não entendeu, você não entendeu. O teu Deus é Emanuel. Pastor, o que é isso? Deus é contigo. A partir do momento onde você entra debaixo da vontade dEle. Tem gente que está tomando decisão errada, está traindo a esposa, sabe? Deixa de cumprir os princípios da palavra, mente,
sabe, continua roubando, e ele fala, cadê Deus? E Deus está longe. Deus não tem compromisso com o pecado, meu irmão. Deus não tem compromisso com o errado. Deus não tem compromisso com a rota que você decidiu caminhar. Deus tem compromisso com aquilo que Ele escreveu a teu respeito. Deus tem compromisso em um caminho que Ele quer te guiar. Imagina se Deus tivesse dito para José, José, o negócio é o seguinte, tu vai para o trono, mas antes para o trono tu vai passar lá no poço. Depois do poço tu vai para a casa de Potifar ser escravo. Depois da casa de Potifar escravo tu vai para a prisão. Eu tenho certeza que José ia falar assim, olha só, meu irmão Eliabe é muito mais bonito que eu. Dá isso para ele. Deus sempre vai nos mostrar aonde Ele quer nos levar, mas o caminho que nós vamos trilhar é responsabilidade minha e sua. Aonde nós vamos andar, o que nós vamos fazer com o nosso tempo, o que nós vamos fazer com as nossas escolhas, é minha e sua. Pare de culpar a Deus por escolhas erradas suas. Deixamos de congregar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de estar na célula, e qual é a consequência, meu irmão? Você está fora da nuvem de proteção, você está fora da rota do centro da vontade de Deus. Volta hoje, sai do caminho de Emaús, Jesus está falando contigo. Quando nós temos uma visão profética, a revelação de quem Deus é, Ele é a primeira coisa que a gente vai entender, que Ele é comigo. Ele é comigo, aonde eu estiver. Sabe por quê? Porque Ele nos garante, quando nós estamos debaixo dEle, Ele nos garante. Hoje de manhã, nós estávamos aqui orando, e eu estava ali no meio da adoração, Deus falou comigo, eu vou curar alguém hoje com pedra nos rins. Eu confio, irmão, plenamente. Quando a revelação vem, eu confio plenamente. E nós estávamos orando aqui, eu ajoelhei, continuei orando, e oramos durante um tempo. Quando terminou o culto, a irmã me chamou, pastor, quando o senhor estava lá, o senhor falou que tinha alguém com pedra nos rins, eu estava com as dores aqui dos dois lados, veio como se um fogo, algo começou a remexer aqui, e desapareceu. Ou seja, quando Deus se revela, Ele diz, eu estou com você, as coisas acontecem, tudo se manifesta, o favor vem, e as coisas dão certo. Talvez você está perguntando, Deus, por que as coisas da minha vida não dão certo? Eu preciso te dizer, como tem sido a sua decisão? Você tem estado debaixo da nuvem, ou você tem criado sua própria nuvem? Ou você está andando na nuvem dos outros? Tem gente que está assim para tudo quanto é lado nesse tempo. Eu vou ali na casa do profeta fulano de tal, porque vê o que o profeta vai falar para mim. Você não precisa ir em lugar nenhum, meu irmão. Você tem a palavra. Pare de andar com a nuvem dos outros, ande com a sua nuvem. Pare de andar com a revelação dos outros. O Senhor quer se revelar a você. Volte para o caminho. A segunda coisa que eu posso entender, que quando a revelação profética vem, a visão profética vem, primeiro, Ele se manifesta dizendo que está comigo, e segundo, Ele nos guia no caminho. A Bíblia diz no Salmo 23 que Ele nos guiará a pastos verdejantes. João capítulo 15, João capítulo 10 diz que as minhas ovelhas ouvem e elas seguem. Durante esse tempo, Jesus continua nos direcionando. Será que eu estou dando ouvido à voz? Será que eu sou ovelha ou bode? Porque as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas conhecem. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram no Facebook, um vídeo, aproximadamente assim lá em Israel, parecia ser Israel, as ovelhas bem longe, lá no cume do monte, e lá embaixo o pastor, ele faz um som com a boca dele. As ovelhas bem longe, ele diz, ah! E elas vêm correndo, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Será que nós estamos atentos à voz de Deus? Nós precisamos voltar ao lugar da oração. Por isso que eu comecei dizendo, nós precisamos voltar à palavra. É o primeiro combustível desse fogo que precisa arder no nosso altar. Nós precisamos valorizar a palavra, mas precisamos valorizar a oração. Porque quando nós temos revelação profética, quando nós conseguimos ver os agir de Deus, Ele primeiro vai falar conosco. E como é que Deus fala com alguém? Quando alguém conversa com Ele. Alguém fala com Ele. A gente é uma geração que quer que tudo que as pessoas façam por nós. A gente quer chegar em casa agora, ninguém quer ir para a cozinha, mas cozinhar, quer ir para um restaurante para comer, quer ir para um hambúrguer. Sim ou não? Sim. Todos querem isso. Mas sabe o que isso? Isso é bom em um ângulo. Só que nós estamos aplicando esse princípio na nossa vida com Deus.
Tem pessoas que elas vêm para cá para ouvir a palavra. E é maravilhoso. A Bíblia diz isso, né? Não deixar de congregar, nós estamos aqui para ensinar a palavra. Mas, irmãos, não é suficiente você ficar a semana toda sem ouvir a palavra. Você ficar a semana toda sem ler a palavra. Você ficar a semana sem orar. Nós precisamos ouvir a voz. Mas para ouvir a voz, você vai precisar falar. Você vai precisar orar. Você vai precisar comunicar-se com Deus. A terceira coisa que a revelação de Deus nos mostra é que Ele nos mostra as estratégias do diabo. Êxodo capítulo 14, 24 diz assim: no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs eles em confusão. Versículo 21 diz que eles caminhavam debaixo da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. E essa nuvem e essa coluna de fogo, ela revelou o exército inimigo, o egípcio, e ela pôs eles em confusão. Eu preciso te dizer nessa noite, que quando nós temos a revelação de Deus, quando nós temos nossos olhos abertos, quando nós nos aproximamos da palavra, quando valorizamos o lugar da oração, quando valorizamos o lugar de ouvir a Deus, de nos submeter à sua vontade, Ele nos revela o agir do inferno contra mim e a sua vida. Teve uma pessoa que está congregando conosco, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu gosto muito da sua igreja. E eu perguntei: por que você gosta muito da minha igreja? Lá na sua igreja você quase não fala do diabo. Eu falei: claro, porque minha missão não é pregar o diabo. Mas a gente não pode também anular o diabo, gente. A gente não pode dizer que ele não existe. A gente não pode dizer que ele está tramando contra mim e sua casa. A gente não pode dizer que ele quer acabar comigo e com sua vida. E a maior estratégia dele é nos tirar do caminho de Jerusalém, é nos tirar debaixo da nuvem. Esse é o maior desejo do coração dele. E para a gente entrar nesse caminho é muito fácil. Como eu disse, a incredulidade vem, o medo vem, nós perdemos o foco, perdemos a essência, nós passamos a olhar para as circunstâncias, é muito fácil. Mas hoje nós precisamos voltar para a presença. Nós precisamos desejar ardentemente ter uma revelação de Deus. Teve um irmão, há um tempo atrás, hoje ele não está aqui, mas um tempo atrás, ele chegou para mim e perguntou assim: pastor, você já teve alguma experiência com Deus? Eu falei: jamais, algumas, bastante. E ele falou: pastor, eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu falei, e naquela mesma hora meu coração se encheu de pena, de dó, de compaixão. E eu perguntei para ele: rapaz, mas por que você nunca teve experiência com Deus? Você lê as escrituras, lê a palavra, você ora. Pastor, quando eu tenho tempo eu leio as escrituras, quando eu tenho tempo eu oro. E quando é que tu tem tempo? Eu perguntei para ele. Ele falou assim: é quase sempre, quase nunca, mas de vez em quando eu faço. Tem muita gente que ela quer o fogo da presença de Deus, mas ela não quer ser o sacrifício. A gente começa a ouvir umas pregações aí, que nem eu já ouvi um tempo atrás. Olha só, o reino de Deus não precisa de mais de sacrifício, não. É só você vir, não é assim, meu irmão. Jesus disse: toma a sua cruz. E para andar precisa gastar energia, sim ou não? Enquanto eu estou andando aqui, eu estou gastando várias glicoses. Eu estou precisando, irmão, perder muitas glicoses. Estou gastando energia, eu estou me sacrificando. A Bíblia descreve, e eu termino citando esse texto: para nós sairmos do caminho de Emaús e continuarmos no caminho do centro da vontade de Deus, da coluna de fogo, da coluna de nuvem, a Bíblia descreve a história de Abraão. Abraão tem um filho, anos e anos, acho que, se eu não me engano, eu não me recordo, mas ele já tinha 100 anos, eu não recordo especificamente a idade dele, mas já tinha 100 anos, que ele ouvia Deus falando com ele: ó, tu vai ter um filho, Daniel, tu vai ter um filho. E 100 anos se passa, 100 anos se passa, aquilo se cumpre, o filho vem, o filho nasce, a revelação profética, sabe, Deus falou: olha para as estrelas do céu. Deus sempre vai nos revelar o desejo dele. Olha para as estrelas do céu, ele olhou, multidão de estrelas, assim será a sua descendência. Mas ele não tinha um filho. Ele não tinha um filho. Aí ele fala: olha para as areias do mar, assim será a sua descendência. Mas ele não tinha um filho. E agora, nesse texto que eu estou falando, ele está com um filho. E Deus fala para ele: me dá seu filho. Sacrifica teu filho para mim.
Irmãos, meu filho tem 2 anos e um outro tem aqui, ó, tem 11, Ian. É difícil. Imagina. Vem cá, Ian. Você vai ser meu modelo, vem cá. Literal. Imagina. Está Abraão e o seu filho, Isaac. Cláudio e Ian. Deus chega para Abraão e diz: me entrega seu filho, sacrifica seu filho. Isaac está aqui, está carregando a madeira, faz assim, carregando a madeira. Está carregando a madeira, o cutelo está aqui na bolsa de Abraão, os servos estão tudo ao redor. Isaac faz uma pergunta para o seu pai: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o sacrifício. Eu não estou vendo o sacrifício. E o que Abraão responde para ele? O que Abraão responde para ele? Abraão tinha a visão profética, a revelação plena daquilo que Deus era para ele. Ele estava no caminho, ele tinha certeza que ele estava debaixo da nuvem. E eu gosto do texto de Romanos, capítulo 5, quando ele começa a relatar ali o caso de Abraão, e ele diz o seguinte, que ainda que seu filho tivesse morrido, ele cria que ele ressuscitaria. Abraão pega Isaac e caminha e sobe. Irmãos, para subir no monte é sacrifício, sim ou não? Alguém gosta de monte? Eu gosto de monte. Essa semana eu vou para o monte. Então, imagina aquele homem se sacrificando para subir e entregar o seu melhor. Se você quer revelação do fogo de Deus, se você quer revelação da plenitude que Deus quer para você, se você quer saber os caminhos que você precisa trilhar, você precisa se sacrificar, você precisa dar o seu Isaac, você precisa dar o seu melhor, você precisa gastar tempo com Deus, você precisa orar. Fecha o Facebook e vai orar. Desliga o WhatsApp e vai orar, meu irmão. Sacrifício. Obrigado, meu modelo. Quando ele chega lá em cima, aparece o cordeiro, ele corta o cordeiro. Se você continuar o texto, você vai perceber que ele fica enxotando ali as aves de rapina, e de repente, no meio desse lugar de sacrifício, o fogo vem do alto e queima o sacrifício. Deus quer queimar o seu sacrifício, mas para isso você precisa se sacrificar. E se você quer entrar na rota da presença de Deus, se você quer entrar na rota de experimentar do Espírito Santo, se você quer experimentar do novo tempo sobre você e sobre a sua casa, se você quer saber o caminho que você precisa trilhar, se você quer ter a revelação da nuvem, se você quer ter experiência com Deus, não tem segredo, é jejum, oração e palavra. Os jovens perguntaram para mim uma vez, eu pregando lá no Belém do Pará: pastor, qual o segredo? Eu disse para eles: o segredo é que não há segredo. É só você falar o que o seu pastor prega para você. Só você fazer tudo que o seu pastor prega para você todo domingo. Porque a gente sempre quer complicar. A gente quer sempre complicar. A gente quer sempre o que é mais fácil, sim ou não? Se alguém puder fazer por nós, amém. Irmãos, eu gosto muito de fazer desafio, gosto de fazer apelo, sabe? Eu gosto de que as pessoas reajam à palavra de Deus. Mas hoje eu não vou fazer apelo, não vou, como de manhã não fiz, e essa noite também não vou fazer apelo para que você reaja à palavra de Deus. O único apelo que eu vou fazer hoje é que você que está desviado, você que entrou no caminho de Emaús, você precisa voltar hoje. Você precisa sair desse caminho, porque você está correndo perigo, você está fora da nuvem, você está fora do esconderijo, o terror noturno pode chegar na tua vida hoje, tua vida está no alvo do inimigo, e você precisa sair desse lugar. Então volte para Jesus hoje. Mas para a igreja Terra Fértil eu não vou fazer apelo, porque eu creio que essa palavra toda, desde a manhã até agora, ela é apelativa, para que nós tenhamos uma reação durante a nossa semana. Não é um momento, é uma semana, é um tempo, é a nossa história. Nós vamos precisar, pastor, deixa eu terminar. Nós vamos precisar nos esforçar, sacrificar. Pastor, eu amei a vigília. Quantos de nós amamos a vigília? Foi uma bênção, irmão, fogo, a presença. Pastor Renato, se joga, se jogamos, mergulhamos, presença de Deus, muito bom, mas isso está disponível a mim, a você, todos os dias, toda hora, em todo lugar. Está disponível a mim e você. Você quer experimentar mais de Deus?
Você quer ter uma experiência com Deus? Quantos de nós aqui quer ter uma experiência com Deus? Se coloque de pé se você quer ter uma experiência com Deus. Eu disse para Deus hoje, Senhor, essa noite precisa ser uma noite de revelação divina. Essa precisa ser uma noite profética. Essa precisa ser uma noite onde Deus vai abrir nossos olhos. Nós precisamos, realmente hoje ter uma experiência com Deus. Por isso que eu creio que Deus nos conduziu a esse lugar, de adorar, porque quando nós adoramos, a Bíblia fala que no meio da adoração Deus habita. No meio da adoração Deus habita. No meio desse lugar, da adoração, da rendição, Deus habita. Deus quer se revelar a mim e você. Qual é a sua necessidade hoje? Que área da sua vida você precisa hoje de um toque de Deus, de um manifestar, de um agir de Deus? Eu lembro aproximadamente 4, 5 meses, por aí. Eu recebi uma ligação de uma psicóloga que a gente trabalha em conjunto, minha amiga psicóloga Cíntia. Ela sempre encaminha as pessoas que estão sem igreja, que precisam caminhar com Jesus para a gente aqui em Santa Cruz. E ela me mandou o nome de um rapaz. E eu liguei para ele, a gente ficou de conversar, mas convidei ele para vir no culto à noite. E quando ele chegou aqui no culto à noite, nós estávamos adorando e o Senhor falava comigo, Cláudio, esse rapaz que vai vir, eu vou tocar na vida dele, eu vou mudar a história de vida dele, e nessa semana mesmo, eu vou abrir uma porta de emprego para ele. Ele veio no culto, foi tocado, pela presença de Deus, se reconciliou com Jesus, veio na frente, e quando ele veio na frente eu desci, e fui em direção a ele e comecei a profetizar. E eu comecei a falar para ele, essa semana ainda você vai ter uma porta de emprego, essa semana você vai ter uma entrevista, você vai ser aprovado. Eu tenho acompanhado ele, não está aqui conosco, está congregando em outro lugar, porque nós não estamos aqui para fazer uma placa, nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino, amém? E ele está congregando em outro lugar, e é benção, eu estou vendo. E ele está, evangelizando os moradores de rua. Ele está empregado, e ele está empregando pessoas no trabalho, agora onde ele está trabalhando. Sabe o que é isso? A experiência com Deus. Isso está disponível a mim e você. Deus não tem filho predileto. Nós precisamos ter revelação divina. E se você deseja ter revelação divina, ter seus olhos proféticos abertos, se você deseja ter uma experiência com Deus, você precisa reagir essa noite. Você precisa se comprometer com a palavra. Você precisa se comprometer com a oração. Você precisa se comprometer com o jejum. Você precisa se comprometer e dizer, Deus, eu não quero mais vivenciar desse jeito. Eu não quero caminhar, numa brisazinha. Eu quero caminhar na nuvem. A gente não pode mais se acostumar com o comum. Nós não podemos mais permitir viver no mesmo nível. Não existe evangelho no mesmo nível. É de glória em glória. É de níveis maiores. Água no joelho, água no tornozelo, água nos lombos. Precisa crescer. Nós precisamos de experimentar. Mais de Deus está disponível a mim e você. E se você está se comprometendo com Deus, eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu me comprometo que eu vou mergulhar mais. Eu me comprometo que eu vou orar mais. Eu me comprometo que eu vou jejuar mais. Levanta suas mãos e ore, diga isso. Fala, eu quero te experimentar, eu quero te conhecer, eu quero ter revelação, eu quero que meus olhos sejam abertos, eu quero ter novas experiências contigo. Eu quero experimentar dos rios. Eu quero experimentar desse fogo, desse batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Eu quero experimentar. Eu quero ter intimidade. Levanta a sua voz, meu irmão. Eu não posso orar por você. Eu não posso orar por você. Eu não posso orar por você. É você e Deus. É você e Deus. Você e Deus. Levanta sua voz. Nós precisamos clamar até que Ele venha. Nós precisamos
desejá-lo, ansiar pela presença dEle, para que essa glória, essa coluna de fogo venha nos incendiar. Jesus hoje vem a teu encontro, você que estava distante do caminho do Senhor, volta hoje. O Pai está de braços abertos, pronto para te dar uma sandália nova, pronto para te dar, sabe, um anel novo. Volte para a presença de Deus. Se você chegou a esse lugar distante, se você chegou a esse lugar afastado, se você chegou a esse lugar sem igreja, eu quero te convidar agora, toma uma decisão de romper com medo, toma uma retidão de romper com esfriamento, saia do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Eu sei que tem mais pessoas. Precisa hoje tomar essa decisão. Precisa decidir hoje entrar nessa rota diferente e falar: Jesus, eu quero vivenciar experiências contigo. Jesus, eu quero hoje, Senhor, ser tocado pela tua glória. E se você está aí, ainda tem espaço para aqui na frente para você. Não se permita sair daqui desprotegido. Não se permita sair daqui sem o esconderijo. É hoje o dia que Deus está te chamando de volta, para te dizer que eu vou te conduzir nos dias de deserto como coluna de fogo. Eu vou te conduzir nos dias de deserto como coluna de nuvem. Volta.